Infelizmente, a história também registra situações indesejáveis, como aqui aconteceu em 2005, o famoso mensalão. Estamos mostrando aí a capa do jornal O Globo em 6 de junho de 2005. Denúncias de compra de votos levam governo Lula à pior crise. Pois bem, essa história, 2005, aconteceu há 20 anos. Embora existissem rumores de corrupção no primeiro governo do presidente Lula, foi em 6 de junho que o escândalo do mensalão eclodiu, após a publicação da entrevista do ex-deputado do PTB, Roberto Jefferson, ainda vivo, embora muito doente. Entrevista concedida à jornalista Renata Lopré, então trabalhando na Folha de São Paulo. Hoje, a Renata é apresentadora de um dos telejornais da Globo. Na entrevista, Roberto Jefferson, naquela época, um dos importantes aliados do governo Lula, muito ligado a José Dirceu, o todo-poderoso do primeiro governo Lula, Roberto Jefferson, na entrevista, denunciou que o governo pagava mensalmente, daí o nome de mensalão, o governo pagava mensalmente a um grupo de deputados federais uma determinada quantia pelo apoio do Congresso Nacional. Roberto Jefferson responsabilizou a José Dirceu sobre a iniciativa criminosa. O escândalo gerou uma CPI em um longo processo criminal que tramitou no Supremo Tribunal Federal. Há dias, o jornalismo da CNN Brasil anuncia um programa especial sobre os 20 anos do mensalão e na chamada do programa tem lá o José Dirceu, que foi um dos primeiros políticos atingidos pelo mensalão, dizendo que se arrepende de alguma coisa que fez, enquanto o seu comparsa, correligionário petista, Delúbio Soares, outro implicadíssimo no caso, disfarça. José Dirceu era deputado federal, além de ministro, o ministro todo-poderoso do primeiro governo Lula, teve o seu mandato cassado e foi condenado à prisão nesse processo do mensalão. Roberto Jefferson também foi condenado e teve o seu mandato cassado. A CPI é uma das poucas da história de comissão parlamentar de inquérito que apresentou resultados efetivos. De lá para cá, de 2005 até aqui, nós já ouvimos falar de outros escândalos com desvio de dinheiro público, mas o mensalão foi o marco inicial. Que ele e tantos outros não mais se repitam no país. Ontem, na Assembleia Legislativa Cearense, o deputado
que se denomina de apóstolo, o Luiz Henrique, na tribuna se referiu, disse, aliás, ontem ele não fez nenhuma indicação de que é apóstolo. Ontem ele não falou que eu sou apóstolo. Ele ontem repetiu mais de uma vez que é pastor, que é um pastor nos últimos 20 anos, quando ele se converteu, diz ele que quando foi chamado por Deus. Pois bem, o tal deputado apóstolo Luiz Henrique, ainda está lá o nome dele como apóstolo. Talvez ele não vá se desfazer disso, né? Ele utilizou a tribuna da casa para dizer que é vítima, aí ele apontando aí, que é vítima de notícias falsas sobre a acusação de compra de votos e outras falcatruas de que já falamos aqui em outras oportunidades. Diferentemente dos apóstolos escolhidos por Jesus Cristo, que só pregavam o amor, o Luiz Henrique, como endemoniado ontem na tribuna da Assembleia, ameaçava aos que ele diz que estão propagando notícias falsas sobre que ele tenha comprado votos e praticado outros crimes, como se apropriar de um terreno, de uma praça da prefeitura do Eusébio, distribuir cestas básicas, ter rachadinha na Assembleia e outras coisas. Ele, diferentemente dos verdadeiros apóstolos, pregava o ódio dizendo que ia se vingar de todas essas pessoas. Ele estava se referindo especificamente a um advogado que tem feito essas acusações contra ele. O advogado diz que está ameaçado de morte pelo pessoal da igreja do Luiz Henrique. E, então, o deputado, passou 15 minutos com essa lenga-lenga ontem. Como se houvesse necessidade de as pessoas que são realmente sérias estar enfatizando constantemente que eu sou sério. Quem anda dizendo muito isso, dá a ideia de que realmente não é sério. Quem é sério é reconhecidamente como sério e não precisa estar dizendo que o é. A pesquisa do Instituto Quest, de que falamos parcialmente ontem, quando diz que boa parte da população brasileira não quer Lula candidato à reeleição e não quer a volta de Bolsonaro, está rejeitando a polarização hoje existente na política nacional. Lula e Bolsonaro estão aquém, e muito aquém, de outras lideranças que os brasileiros já conhecemos. O deputado estadual Simão Pedro está sendo motivado a deixar temporariamente a Assembleia para ser secretário da Prefeitura de Fortaleza. Dando esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias desta manhã, aqui na TV da Transparência. Convidando-os a seguirem conosco